Então vamos aí começar. Boa noite a todos que estão entrando. Então aqui estou com a Elvira, Gil, o Mauro, o Valdemar, a Leonora e o Fabrício. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 7º. Quem tiver condição de pegar a sua Bíblia, é bom porque vai sempre acompanhando. Eu já mandei para vocês aí o textinho no grupo, tá? O PowerPoint da aula de hoje. Por que é bom estar com a Bíblia hoje? Porque nós vamos fazer uma comparação com o capítulo 6 para vocês verem uma coisa aqui interessante nesse capítulo 7º. Elisa entrando aqui. Elisa, boa noite também. Estamos começando agora. Então, o capítulo 7º, ele é um capítulo dedicado à evangelização dos pagãos, dos gentios. É importante a gente entender que o Marcos, ele escreve principalmente para os pagãos, para esses gentios, para os estrangeiros. Quem que eram os gentios? Pergunta é essa, quem são os gentios? Os gentios são todos os estrangeiros que não são judeus. Todos aqueles que não são judeus, na época que o Marcos está escrevendo o Evangelho, eles são chamados de gentios, tá? Todos esses são chamados de gentios. É para esses que o Marcos está escrevendo. O capítulo 6, se vocês observarem lá no versículo 30, capítulo 6, versículo 30, tem uma multiplicação dos pães lá, capítulo 6, versículo 30, que fala que sobraram 12 cestos, 5.000 homens comeram. Nesse capítulo 7, nós vamos ter uma segunda multiplicação dos pães, já, na verdade, no início do capítulo 8. Porque o capítulo 7 vai terminar no capítulo 8, versículo 9. Essa multiplicação dos pães, essa segunda multiplicação dos pães, ela diz respeito aí aos pagãos. Vão sobrar quantos cestos? 7, não 12. Porque 12 é o símbolo do judaísmo, as 12 tribos. Já o número 7 é o número de nações pagãs que aparece lá no Deuteronômio. Fala de 7 nações pagãs. Também é o número de diáconos helenistas que está no Atos dos Apóstolos. Quando Marcos escreve, ele já conhece esse texto de Lucas, do Atos dos Apóstolos, que fala de 7 diáconos helenistas que são pagãos. Então é o número desses diáconos, vamos dizer, pagãos ou gentios. Então, o capítulo 7º, não esquecer disso, o capítulo 7 e o início do capítulo 8 até o versículo 9, o Marcos ele dedica ele para dizer que os gentios também são convidados para essa mesa, são convidados a converterem ao cristianismo. Como eu lembrei para vocês, o principal grupo que o Marcos escreve é justamente o grupo dos gentios. Marcos, nós já falamos para vocês a teoria ou hipótese que o Marcos escreve a partir de Roma. Então ele está escrevendo para comunidades também que estão se convertendo do mundo pagão, desse helenismo, desse mundo dos gentios, tá bom? Então esse é o grande objetivo do Marcos no capítulo 7 e no início do capítulo 8, é mandar um recado direto para esses gentios, convidando-os à conversão, ao seguimento de Jesus. Então não esqueçam, o Evangelho de Marcos tem 2 multiplicações do pão. Uma no capítulo 6, versículo 30, que é dedicada aos judeus, por isso que vão sobrar 12 cestos, e outra que é simbólico, tá? E outra para os pagãos, a partir do capítulo 8, versículo de 1 a 9, que é justamente para os pagãos, vão sobrar 7 cestos. E quem alimenta são 4.000 pessoas. Por que 4.000? Porque não é um número perfeito, não é 5. 4 não enche a mão, né? Então, para dizer que são os gentios, tá? Isso que nós vamos falar. Não esqueçam depois de olhar o PowerPoint. Eu não vou ficar sempre no PowerPoint, porque senão a gente perde tempo lá. Mas eu deixei o PowerPoint nesse segmento para que vocês entendam e depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Então nós vamos começar no capítulo 7. Convido vocês que estão com a Bíblia para a gente trabalhar esse capítulo 7. Quem comprou o livrinho,
nós vamos trabalhar também aí nele, né? A gente sempre usa ele também como ponto de referência. Nós vamos trabalhar, então, começar aí com o capítulo 20. Nós estamos no capítulo 20, que o Balancin, que é o autor desse livro, Euclides Balancin, chama de uma nova moralidade. Uma nova moralidade, tá bom? Então vamos aqui ler e a gente vai explicando para vocês. Vamos lá. Eu estou no capítulo 7, e vou começar agora. Capítulo 7, versículo 1. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem à praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação do copo, de jarros, de vasos de metais. Aqui um ponto importante, isso está tudo lá no Levítico, tá? Na lei antiga, essa questão de lavar as mãos até o cotovelo, né? Alguns traduzem como punho, de se lavar quando vem da rua, lavar os objetos. Se vocês observarem, essa tradição oriental é muito forte. Até hoje, os muçulmanos, eles não entram numa mesquita se não se lavarem também. Essa é uma tradição que vem do Oriente muito forte. E ela está aqui nas Sagradas Escrituras, lá no livro, principalmente do Levítico. E os escribas interrogam, né, aí o Jesus. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Antes de continuar aqui, eu vou explicar essa questão que é muito interessante. A palavra hipócrita aqui, ela tem um novo sentido, não é esse sentido moralista que nós temos, não. A palavra hipócrita, ela está ligada muito à questão de teatralização, de teatro, de máscara, tá? O significado da palavra hipocrisia aqui é muito mais uma ideia de teatro, ou seja, vocês fazem teatro, todas essas leis que vocês querem dizer que são sagradas, são leis humanas, não vêm de Deus. Por que não vem de Deus? Porque são questões, lavar o punho, lavar o rosto, lavar o jarro, são muito mais questões sociais do que religiosas. Então, seja, aqui o que Jesus está dizendo, que aquilo que vai sujar o homem não é aquilo que vem de fora, é o que vem de dentro. Uma verdadeira religião não se constrói a partir de dados externos, mas vem do interno. Isso é uma grande questão que Jesus está levantando aqui. Olha o que vai dizer. Abandonais, estou no versículo 8. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Jesus está dizendo que as pessoas estão transformando tradições humanas em tradições religiosas. Tudo isso que eles falaram são tradições humanas, não tem nada a ver com religião. E se apegam nisso como se isso fosse fundamental. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar vossas tradições. Vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco explico isso. Com efeito, Moisés disse: honrará teu pai e tua mãe. E aquele que amaldiçoar pai e mãe, certamente deve morrer. Isso é um mandamento que vem de Deus. É o quarto mandamento da lei de Deus. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não deixareis fazer mais nada por teu pai ou por tua mãe. Assim invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitisses, e fazei muitas outras coisas desse gênero. Pessoal, o que é corbã? Corbã, ele é uma espécie de oferta que se fazia a Deus.
Então você fazia uma espécie de promessa que o seu dinheiro ele deveria ser dado apenas a Deus, a sua herança deveria ir apenas para a igreja. Jesus está criticando isso. Jesus está dizendo assim, ó, o Corban não é uma lei religiosa. O Corban é uma lei humana. O que é religioso é honrar pai e mãe. Isso é religioso, isso vem de Deus, foi Deus que deu esse mandamento. Muitas pessoas não deixavam dinheiro para os pais ou não queriam ajudar os pais porque tinham feito essa promessa de Corban, de mandar o dinheiro para o templo, né? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês querem agradar a Deus através de uma lei humana, desprezando o pai e a mãe, que é uma lei divina. Vocês colocam principalmente, a lei humana acima da lei de Deus. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui é que as pessoas elas estão vivendo uma religião de exteriorização, mas não que vem do coração. A verdadeira religião é aquela que vem de dentro. E os judeus não fazem isso, eles preferem seguir essas regras humanas do que, muitas vezes, a lei de Deus. Os judeus têm 613 mandamentos, nem todos são de Deus. Nesses mandamentos, boa parte são de Moisés, orientações de Moisés, não que vem de Deus. Essa é a crítica que Jesus está fazendo, tá? Olha aqui que ele termina falando. Estou no versículo 14. E chamando de novo para si a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Não há nada no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Então, é o que vem de dentro que torna impuro, não que entra na boca, se eu estou lá comendo com a mão suja ou não. Jesus vai além. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que esse versículo termina aqui, ele deve ter tido uma continuidade. Vocês veem bem, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Só que ele fechou aqui, ele fechou a questão. Possivelmente o Marcos ele cortou o que ele ia acrescentar. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. Não é uma parábola, é uma coisa muito simples de entender. Aqui não tem nenhuma parábola. E ele disse-lhes então nem vós tendes inteligência? Jesus está assustado, porque falou assim, eu falei tão claro, vocês não entenderam o que eu falei? Não entendeis tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e vai para a fossa. Literalmente, o que você come, boa parte vai para a privada mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Assim ele declarava puro todos os alimentos. Você sabe que os judeus têm alguns alimentos que os judeus não comem, né, como carne de porco, não mistura leite com carne, assim por diante, que é impuro. Aqui Jesus está dizendo que todos os alimentos são puros, porque todos foram criados por Deus. Ele dizia, o que sai do homem é isso que torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que são as intenções malignas. Ele fala de 12 coisas aqui, possivelmente uma crítica ao judaísmo, 12 coisas que tornam o homem impuro. Quais são? Primeiro, maldades. Não, voltando lá, antes da maldade. Prostituição, roubos, assassinos, adultério, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e insensatez. 12. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e tornam impuro. Então, o que Jesus, através do Marcos, está dizendo para nós é que uma verdadeira religião ela se constrói a partir de dentro e não de fora, não do dado exterior, mas o que vem de dentro. Não adianta você ir bonitinho para a igreja, fazer as coisas certinho na igreja, mas por dentro você está podre, impuro. É isso que Jesus está cobrando. Não são esses dados externos que nós fazemos, tá? Não é a roupagem externa que conta, é a roupagem interna para uma verdadeira religião. E essa roupagem externa que os judeus estavam fazendo era a criação humana, não tem nada de Deus nisso. Ah, mas está na Bíblia. Mas nem tudo está na Bíblia, é a palavra de Deus. Boa parte das leis que estão no Levítico são palavras do Moisés, de criação do homem, e não de Deus. São regras culturais, são regras sociais, tá? Por exemplo, quando a mulher
ela está menstruada, não pode tocar nela? Não é Deus que diz isso. Quem diz isso é Moisés. Quer dizer, são leis humanas de purificação. Não pode tocar no leproso, isso não vem de Deus. Isso vem da questão de transmissão de doença que Moisés criou, não vem de Deus. Então, isso tem que estar muito claro. Muitos dos textos não são palavras de Deus, são organizações a partir do Moisés, do Abraão, dos patriarcas, mas não necessariamente Deus. São códigos sociais, são códigos culturais e não código divino. É isso que Jesus está dizendo aqui em relação a essa questão. Então, Jesus aproveitou de uma questão cultural para dar uma verdadeira lição do que é a verdadeira religião, do que agrada a Deus. Tá? O que agrada a Deus é nós sermos coerentes a partir de dentro, não de fora. Tá? Esse é o capítulo 7. Agora, nós vamos entrar numa questão interessante que aqui sim vai ficar bem claro Jesus pregando para os gentios, para os pagãos. Isso é a partir do versículo 24, tá? O primeiro é a cura da filha de uma Ciro-fenícia, que é uma mulher cananeia. Então, vamos lá, estou no versículo 24. Saindo dali, foi para o território de Tiro. Esse território de Tiro é onde está Sidônia também. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. A primeira pergunta que a gente faz é o que Jesus foi fazer na Fenícia, lá em cima, onde hoje é a Síria. O que Jesus foi fazer lá? Na verdade, se vocês observarem antes, quando Jesus está pregando lá na Galileia, os fariseus, principalmente os doutores da lei, já estavam articulando para matá-lo. Então, hoje, os biblistas, os historiadores, acreditam que Jesus foi para a Síria para poder esfriar a situação, para que os discípulos dele não corressem risco de morte, e nem ele. Então, foi uma espécie de fuga temporária que Jesus foi fazer na Síria. Olha bem, saindo dali, foi para o território, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Então, ou seja, Jesus ele tirou os apóstolos da Galileia porque eles já começaram a correr risco de morte, tá? Então, ou seja, eles já estavam ameaçados. Então, foi uma espécie de fuga temporária para que os apóstolos não sofressem morte e nem para que o projeto de Jesus fosse interrompido naquele momento. Mas vamos lá. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro ouviu falar dele, veio e atirou aos seus pés. Eu não sei se vocês já observaram, o Marcos ele não fala de demônio, ele sempre fala de espírito impuro. E quando se fala de espírito impuro e que Jesus cura, é uma libertação. Essa libertação geralmente é uma libertação daquilo que nós chamamos de alienação. Pessoas que têm sua vida conduzida por outras, pessoas que não são livres, pessoas que estão amarradas a algum sistema de opressão. Então, isso é a libertação desses espíritos impuros, tá? Mas vamos lá. A mulher é grega, quer dizer, ela é gentílica, né? Ela é pagã. Ciro-fenícia de nascimento. Ciro-fenícia de nascimento. É engraçado se você vai na Bíblia lá e pega o pessoal da região de onde ela está, os judeus chamavam esse povo, todos aqueles que não eram judeus, os judeus chamavam de cães. Era uma forma de desprezar, cães. E muitas vezes também, os judeus estavam também nos livros antigos. A ideia dos judeus era exterminar esse povo, esses pagãos. Essa era a visão dos judeus. Então, eu chamava todos aqueles que não eram judeus de cães, né? Cães, para menosprezar esses cães. Mas vamos lá. A mulher era grega sírio-fenícia de nascimento e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Na primeira tradução, vamos dizer, original, ela chama Jesus, está até nos outros evangelhos, de filho de Davi. Ela chama Jesus de filho de Davi. Se vocês pegarem o evangelho de Mateus, essa mesma mulher chama Jesus de filho de Davi. Se Jesus é o filho de Davi, ela está tendo uma visão equivocada.
de Messias. Na cabeça dela, Jesus é o Messias que veio para libertar Israel. Por isso que ela chama ele de filho de Davi. Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender esse conceito, tá? O conceito de filho de Davi. Filho de Davi é o Messias guerreiro, é o Messias político. Ela acha que Jesus é esse homem. Ela rogasse que expulsasse o demônio para fora da filha dela. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Jesus aqui está lembrando que os judeus chamam os pagãos de cachorrinhos. É verdade, Senhor. Senhor com S maiúsculo. Aqui já não chama Jesus de filho de Davi, mas filho de Deus, Senhor. Senhor é o filho de Deus. Então aqui ela usou dois conceitos para falar de Jesus. Primeiro como filho de Davi. Agora ela está chamando Jesus de filho de Deus. Quando ela fala esse segundo conceito, ela está começando a compreender quem é Jesus. É um processo. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse-lhes: porque dissestes, pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criancinha tirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. Aqui esse texto é muito importante por vários motivos. Primeiro, quando ela chama Jesus de filho de Davi, que não está nesse texto de Marcos, mas aparece em Mateus, ela está dizendo, Jesus está dizendo que eu não posso fazer nada. Você está tendo a visão equivocada minha. Se você me chama de filho de Davi, o filho de Davi tem que vir primeiro para os judeus. Por isso que ele fala isso, né? E não para os pagãos. Mas quando ela chama ele de Senhor, aí tem um processo de fé. E por isso que ela foi curada, a filha foi curada. Eu já falei várias vezes para vocês, o Evangelho do Marcos, a fé é conceito central. Só podemos seguir Jesus em contexto de perseguição se nós tivermos fé. A grande pergunta do Evangelho de Marcos é essa: como ser fiel ou fiéis, os seguidores de Jesus em contexto de perseguição? Todo tipo de perseguição, como o caso aqui dela aqui, especificamente essa alienação. Se nós tivermos fé. Então, se ela teve fé, então ela foi atendida. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui nessa questão aqui, é essa migalha. Jesus é o pão da vida, que foi rejeitado pelos judeus. O que Marx está dizendo é que o pão que deveria ser alimento para os judeus foi negado. Foi negado. E as migalhas, os pagãos estão querendo ter as migalhas. É muita fé. Aquilo que nós rejeitamos enquanto pão, os pagãos estão aceitando as migalhas. Isso é uma fé tremenda dessa mulher. E o que o Marx está dizendo é isso: enquanto o povo judeu recusou Jesus, ele está escrevendo lá no ano 70, enquanto o povo judeu recusou Jesus como pão, os pagãos aceitaram até as migalhas desse Jesus. Por isso que Jesus percebe essa fé dela. Quer dizer, Jesus veio primeiro para o povo judeu recusou. Os pagãos, eles estão aceitando essas migalhas. Por isso que Jesus preferia, nesse momento aqui, estar com os pagãos do que com os judeus. Porque os judeus aceitam muito mais os pagãos aceitam muito mais a palavra dele do que os judeus. Então, aqui vocês vê claramente o Marcos fazendo esse convite para os pagãos. Os pagãos, eles são bem-vindos, tá? Aqui. Vamos ver agora a cura de um surdo gago. Para evangelizar, eu preciso escutar e preciso falar. Tem muitos que não conseguem evangelizar porque não escutam e não falam. O surdo gago aqui também é uma metáfora de todos aqueles que negaram a Jesus, que não escutaram a Jesus e por isso não podiam anunciá-lo. Então vamos aqui, ó. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região do Decápolo. Decápolo é uma região de pagãos. Jesus ainda está na região dos pagãos. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogava que puseram as mãos sobre ele. Quer dizer, os pagãos não conseguem evangelizar se não estiver ligado a Jesus.
É isso que o Marcos está dizendo. Levando a sós para longe da multidão, colocou o dedo nas orelhas dele e com a saliva tocou-lhe a língua. Um processo, quer dizer, um processo de evangelização. Marcos está mostrando as primeiras evangelizações desses pagãos. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. E imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua. Se desprendeu e ele falava corretamente, ou seja, começou a evangelizar. O Marcos está mostrando aqui os primeiros pagãos que começam então a evangelizar, que já escutam, que já falam, que não são gagos. Lembra que o Moisés, quando foi chamado para evangelizar, ele fala para Deus: eu não sei falar. Né? Ele era gago também, essa questão. Vamos lá. E falava corretamente. Jesus o proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais ele o proclamava, porque a boa notícia, quando você recebe ela, você quer proclamar. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: ele fez tudo bem, fez tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Quer dizer, Jesus é a razão da nossa evangelização. Ele fez tudo bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quem são esses mudos e esses surdos? Somos nós. Nós somos essas pessoas. Agora eu entro com vocês aí na última parte que é agora a multiplicação dos pães em relação aos pagãos. Eu peço que vocês não esqueçam de pegar agora a Bíblia e comparar o capítulo 8, versículo 1. Só virassem a página, vocês vão ver, ó, com o capítulo 6 e o versículo 30. É exatamente igual. O que muda são os números, para mostrar que Marcos fala de duas multiplicações dos pães. Uma para os judeus, que está no capítulo 6, versículo 30, e outro para os pagãos, que está no capítulo 8, versículo 1. Então, vou ler com vocês aí para vocês entenderem, tá? Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se juntou e não tinham o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Lembra que eu falei na última aula que o Marcos usa compaixão só para Jesus? Quando é para ser humano é misericórdia. Para Deus é compaixão, aquilo que vem de dentro. A palavra compaixão está ligada muito a entranhas. Deus tem um amor que vem de dentro, né? que tira do de amor que tem pela humanidade. Por isso que compaixão. Tá? Então, quando é para o homem, Marcos usa misericórdia. Quando é para Deus ou para Jesus, ele usa compaixão. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se eu mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos responderam: como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão a tanta gente? Por que o deserto? Você sabe que deserto é um lugar também teológico. Enquanto paraíso dá noção de Deus, o deserto dá uma noção de ausência de Deus, né? Então, também porque os pagãos eles ainda não eram convertidos. Então, isso aqui é importante. Ele perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7. Nem se fala dos peixinhos agora, fala depois, 7. As 7 nações pagãs, tá? 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e tomando os... Porque do judeu são 5 pães e 2 peixes. E são 7 pães, nações pagãs. Mandou que a multidão sentasse no chão e tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Jesus nunca distribui. Ele põe sempre os discípulos para distribuir. Por quê? Porque para dizer que Deus utiliza do ser humano para evangelizar. Deus utiliza de cada um de nós para fazer aquilo que tem que ser feito, que é a vontade de Deus. As coisas de Deus não vêm do céu diretamente. Deus utiliza do ser humano, como utilizou-se de uma família. Então, Deus pede a colaboração humana para que seu projeto seja realizado. Isso é respeito ao ser humano, tá? Aos seus discípulos para que distribuísse. E eles distribuíram à multidão.
tinha ainda alguns peixinhos, nem se fala de quantos. Depois de os ter abençoado, mandou que distribuísse também. Eles comeram e ficaram saciados. O banquete da vida, quando se partilha, dá e sobra. Eu estava dizendo assim, a pessoa pergunta, Jesus é comunista, capitalista? O que Jesus é? Jesus ele propôs também uma política. A política de Jesus é partilha. Quando a gente partilhar, não vai ter fome no mundo. Quando a gente partilhar, o mundo vai ter a cara de Deus. A partilha é o grande, vamos dizer, é a grande política de Jesus. Não comprar, partilhar. Partilhar tudo. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, não 12. 12 é o número dos judeus, das tribos. 7. 7 nações. E eram cerca de 4.000. Não 5 como na outra, aqui é 4. Então, os despediu. E imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta, que nós não sabemos até hoje onde é essa região. Até hoje os biblistas não descobriram onde é essa região, tá bom? Então, o capítulo 8, versículo 1 ao 9, fala da segunda multiplicação de pães, tá? Essa para os gentios, para os estrangeiros. Se no capítulo 6, versículo 30, foi para os judeus, essa aqui vai ser para os gentios. Vamos continuar aqui, estou no versículo 11. Os fariseus pedem um sinal do céu. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que essa geração procura um sinal? Em verdade, eu vos digo que essa geração nenhum sinal será dado. Nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Quando você compara esse texto com o texto de Mateus, o Mateus fala daquele sinal de Jonas, em que Jonas fica 3 dias na barriga do peixe, da baleia. Isso significa a ressurreição de Cristo, a prefiguração da ressurreição de Cristo. Marcos não colocou isso. Então, a dúvida dos biblistas é o Marcos, porque essa aqui do Marcos é mais antiga. O Marcos não colocou essa questão porque ela não existia mesmo e o Mateus só inventou isso depois? Ou o Marcos ignorou isso? É possível que o Marcos tenha ignorado, porque não adiantava ele explicar sobre o sinal de Jonas, porque ele está escrevendo para pagãos. E pagãos não sabem quem é esse Jonas. Não tem esse acesso às escrituras judaicas. Então ele preferiu não colocar. Por que Jesus não deu o sinal? Ele deu vários sinais. O problema é que as pessoas, isso aqui serve para todos nós, prestam muita atenção nessa reflexão porque ela é muito pertinente a nós. Muitas vezes a gente quer ver sinais miraculosos, sinais grandiosos para reconhecer a Deus. Então eu quero que Deus, que a imagem de Nossa Senhora chore sangue. Eu quero muitas vezes que o aleijado ande. Eu quero muitas vezes que o sol gire rapidamente para falar que Deus está ali. Que as nuvens mostrem a imagem de Nossa Senhora. E a verdadeira religião não é isso. A verdadeira religião é o quê? Dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, visitar os prisioneiros. Então, o que Jesus está dizendo é que os sinais foram dados. Quais sinais que ele fez? Tantos sinais para trás, curou o cego, deu de comer a multidão, curou os doentes, a mulher que tinha sangue, a menina que estava morta. Então, são sinais, esses são sinais. Então, esses são sinais. Os sinais da verdadeira religião são simples. Atender aos doentes, libertar as pessoas da sua ignorância, que é a questão da alienação que eu falei para vocês, ser atento ao próximo. Lembra do versículo anterior, do capítulo anterior, que é ser limpo por dentro? Esses são os verdadeiros sinais da religião. Não esses sinais grandiosos. Então, pedem um sinal dos... O que é pedir o sinal do céu? O que eles querem que Jesus faça é espetáculo. Eu vou fazer para vocês aqui, que fazem já formação comigo há muito tempo, não existe uma religião a partir desses espetáculos, uma verdadeira religião a partir desses espetáculos. Eles não são divinos. Não são divinos. A verdadeira religião, ela vem pela simplicidade das coisas, pela generosidade, pela partilha, pelo amor ao próximo, o amor a Deus. Esses são sinais da religião. Não esses sinais que eles estavam pedindo, coisas grandiosas.
Nossa Senhora apareceu em Portugal porque o sol girou. Se você não acreditar em Nossa Senhora, porque lá em Portugal as pessoas são melhores, ajudam mais o próximo, não precisa ficar preocupado com o sol. Não é assim que Deus age. Deus sempre vai agir nas coisas pequenas. A verdadeira religião é o cuidado com os excluídos, com os pequenos, é não falar mal dos outros. Esses são sinais da verdadeira religião. Então, se eu perguntar, as pessoas me perguntam assim, qual que é a religião verdadeira? Eu falo, é aquela que faz o bem, é aquela que cuida do outro, é aquela que não fala mal do outro, é aquela que respeita, é aquela que dialoga. Essa é a verdadeira religião. Esses são os verdadeiros sinais. Esses são os verdadeiros sinais. Então, Marcos aqui está evangelizando os pagãos, porque os pagãos conheciam muitas religiões. Então, o Marcos está dizendo que a verdadeira religião é essa, os sinais que Jesus já deu, do cuidado com os doentes, do cuidado com os pobres, com os leprosos, com cuidado com a mulher que sofria, com a criança. Essa é a verdadeira religião. Muito interessante essa questão aqui. Fujam de religião que apresenta esses grandes sinais. Deus não está ali. Esses dias eu estava até brincando, isso é por causa dos evangélicos, serve para nós também. Isso serve para os dois lados. A marcha para Jesus. Eu sempre pergunto, será que Jesus vai nessa marcha? Né? Ou esses grandes espetáculos, será que Jesus está ali? Eu sempre vou perguntando assim essas questões, né? Então, tomar cuidado com esses eventos grandiosos. Será que Jesus está ali? Tá? Então, são perguntas que nós temos que fazer sempre para nós. E finalizando, né, que eu falei que vou até o 21 com vocês, eu estou no 14, 8, 14. O fermento dos fariseus e de Herodes. Eles haviam esquecido de levar pães e tinha apenas um pão no barco. Um pão no barco. Ele recomendou, então, quando Jesus viu aquele pão lá, ele fez uma metáfora. E aí ele lembrou de que é feito o pão? De fermento. Ele falou, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo é, cuidado com a hipocrisia que vem dos fariseus, cuidado com a hipocrisia que vem do Herodes, cuidado em também não buscar um Messias político. Jesus está avisando isso para os apóstolos, porque os apóstolos também ainda não compreenderam quem é Jesus. Então, eu estou dizendo, cuidado em não querer enxergar em mim o mesmo Messias que os fariseus querem, esse que liberta pelas armas, ou um rei como Herodes. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Eles, no entanto, refletiam entre si, por que não tinham pães? Mas percebendo ele, disse, por que pensais que é por não ter pães que eu falei isso para vocês, né? Ainda não entendeis e não compreendeis? Eles não estavam compreendendo que é Jesus até aquele momento. Os apóstolos têm a mesma cabeça dos fariseus. Via em Jesus esse Messias guerreiro. Tanto é que a partir agora do capítulo 9, vocês vão ver que Jesus anuncia 3 vezes a morte dele. O Evangelho de Marcos apresenta 3 vezes Jesus anunciando a sua morte. É ali que ele começa a evangelizar os apóstolos. Tende o coração endurecido? Tende os olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Lembra lá do gago e do surdo? Agora vocês estão entendendo aqui, né? Quem são os gagos e os surdos? São os próprios discípulos. Vocês têm olhos não veis, têm ouvidos não escutam, não conseguem entender. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram 12. E dos 7 para os 4.000, quantos cestos de pedaço recolheste? Disseram 7. Então disse-lhe, nem assim compreendeis que o importante é a evangelização? Quer dizer, não é desse fermento que eu estou falando, do fermento de pão. Estou falando do verdadeiro fermento, que é a hipocrisia dessa gente. Não, eu não sou o Messias guerreiro. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o Messias que veio trazer vida. Quando ele fala da multiplicação, ele está dizendo de partilha. Eu sou esse Messias. Não sou aquele Messias guerreiro que os fariseus e Herodes estão esperando. Isso aqui é muito importante para entender. A partir de agora, grave isso que eu vou dizer, o capítulo 8 para frente é a divisão de águas dentro do Evangelho de Marcos. Até que o Marcos apresentou Jesus como Filho de Deus, como Cristo, mas sempre Jesus, ele pedia para não contar quem ele era, porque as pessoas não iam entender. Mas a partir do capítulo 8 chegou o momento de revelar Jesus. Agora, a partir do capítulo 8,
Jesus vai revelar quem ele verdadeiramente é, a partir do capítulo 8. Então ele começa a chamar os apóstolos às escondidas e começa uma evangelização mais profunda, dizendo quem ele é, o tipo de Messias em que ele é. Aqui deu os meus 40 minutos que eu falo com vocês. Quem tiver dúvidas, já pode abrir aí as câmeras em relação ao capítulo 7, que nós lemos todo, e o capítulo 8, que nós lemos até o versículo 21. Como eu disse para vocês, o PowerPoint eu já coloquei lá para vocês, e depois eu vou colocar o vídeo também. Para aqueles que estão acompanhando a gravação, vou desligar nesse momento. Pode falar, Elisa. Ô Guto, os judeus ainda são do mesmo jeito? Tem as mesmas tradições, as mesmas regras? Ou eles Sim. mudaram? Não, assim, o grupo dos fariseus, que foi o único que sobrou depois da queda do templo, os atuais judeus, eles vieram desse grupo, né? Eles já não existem mais enquanto esse nome fariseus. Hoje eles recebem o nome de rabinos, né? São os rabinos em Jerusalém. Mas eles têm as mesmas tradições, as mesmíssimas. Eles seguem ainda os 613 mandamentos, eles ainda respeitam as mesmas festas que os antepassados, as mesmas celebrações, acrescentaram outras, mas aquelas mesmas celebrações antigas, e continuam seguindo os 613 mandamentos, e continuam alguns, não todos, nisso eles mudaram, alguns, os mais conservadores, continuam aguardando o Messias. Para outros, aproveitando a guerra aí, para outros o Messias é o próprio Estado de Israel, para outros judeus. Já veio o Messias como Estado de Israel, porque Israel independente, mas boa parte ainda espera a vinda do Messias. Mais alguém? Vou falar nisso, eu vou depois colocar os dois últimos vídeos que está faltando. Desculpa, sobre Israel que eu tinha gravado, falta mais um vídeo. Pode falar. É verdade, nós estamos esperando. Guto, o 7, aí você falou que são 7 nações pagãs, né? Uhum. Mas a Bíblia usa muito o número 7, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado. 7 sempre sacramentos, 7 sim, dons, né? sim. Aí, Elvira, eu já fiz até a sua pergunta. Aí você tem que ler o 7 dentro do contexto do texto, tá? Tem hora que esse 7 vai aparecer como dom de Deus, tem hora que ele vai aparecer como as nações. Aí você tem que, como nós estamos falando de multiplicação de pães, uma para judeus, outra para pagão, esse 7 aqui nós sabemos que significa as nações, porque é um contexto específico. Mas na maior parte das vezes, quando aparecer o número 7, está dizendo isso é coisa de Deus, isso vem de Deus. Por isso que fala das 7 igrejas da Ásia, por isso que fala dos 7 dons do Espírito Santo, tá? Então, nesse sentido. Pode ir lá falar, Fabrício. Será que Jesus dá uma criticada em Elias aí, Guto? Porque Elias que tinha muito, né? Se eu sou filho de Deus, que venha raio do céu, né? Elias tinha muito disso aí, né? Sim, mas aqui especificamente não. Aqui a crítica de Jesus é que os judeus, eles estão usando as escrituras para justificar os seus preconceitos. Eles estão utilizando as escrituras para criar uma religião muito mais humana do que divina. É isso que Jesus está criticando. Não especificamente os profetas, mas a utilização dos profetas para justificar uma religião que torna pessoas puras e impuras. A grande crítica de Jesus à religião judaica, não esqueçamos que Jesus é judeu, mas a grande crítica de Jesus à sua religião é separar o ser humano entre pessoas puras e pessoas impuras e dizer que isso vem de Deus. Jesus não aceita isso. Essa é a crítica de Jesus. Quer dizer, vocês estão usando Deus para serem preconceituosos, para dizer que Deus torna pessoas puras e pessoas impuras. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Isso é criação humana. Essa é a crítica de Jesus aos judeus.
Oi, Mauro. Na verdade, a questão dos demônios e dos anjos dentro da Escritura, ela vem a partir do contato dos judeus com os babilônicos, né? Lembra que os judeus foram levados para a Babilônia, né? Nós até estudamos isso com vocês. Até então, os judeus nem tinham noção do que era demônios, anjos, essas questões. E os babilônicos, sim. Então, é dali que começa a introduzir isso no texto bíblico. Para a Babilônia, que trabalhava a ideia maniqueísta, existia uma divindade boa e uma divindade ruim. Tudo aquilo que explicava doenças, tristezas, sofrimentos, vinha dessa entidade ruim. E tudo que era bom vinha da entidade boa. Os judeus trouxeram isso para a religião deles. Então, como naquela época do Marcos, Mateus, Lucas, João, nós não temos aí uma ciência para explicar as coisas, então tudo aquilo que traz morte é um espírito impuro ou demoníaco que vem e faz com que isso aconteça. Ao longo da Idade Média, principalmente, isso foi aflorando cada vez mais e as pessoas começaram, então, a colocar o demônio como uma espécie daquele que podia interferir diretamente na nossa vida, questão de possessão e tudo mais. Isso é muito mais medieval do que da época de Jesus. Quando o Marcos, o Mateus, o Lucas e o João escrevem, o demônio não tem vamos dizer, essa configuração ainda não. Ela é muito mais medieval. Mais alguém? Lembrando a vocês que sábado nós começamos o nosso curso sobre maçonaria, às 16 horas aí de Brasília, tá bom? Então, quem se inscreveu, beleza? Quem não se inscreveu, quiser fazer, faça. Quiser divulgar para os colegas, também pode fazer. 16 horas a gente vai começar. Deixei meu boa noite a vocês e semana que vem a gente, então, vai finalizar o capítulo 8 e entrar no capítulo 9, tá? Do Evangelho de Marcos. Fiquem todos com Deus aí. Boa noite. Um abraço.